Sentença vista, etc. O Ministério Público ofereceu denúncia contra João Vitor Ribeiro de Oliveira Leal, imputando-lhe a prática das condutas descritas nos artigos 121, parágrafo 2º, incisos 3 e 4, combinado com o 18.1, parte final 3 vezes, e artigo 121, parágrafo 2º, incisos 3 e 4, combinado com o 18.1, parte final, combinado ainda com 14.2, todos do Código Penal, 2 vezes. Narra a denúncia que no dia 26 de novembro de 2017, por volta das 19 horas e 32 minutos, no cruzamento da Avenida Conselheiro Rosa e Silva com a Rua Cônego Barata, próximo à Casa José Araújo, bairro da Tamarineira, nesta cidade, o denunciado João Vitor Ribeiro de Oliveira Leal, ao conduzir o veículo de marca modelo Ford Fusion de placa NMN 3336, conforme denúncia, alcoolizado e em altíssima velocidade, incompatível com aquelas vias públicas com grande fluxo de automóveis e pedestres, ultrapassou o semáforo vermelho e matou a gestante Rosiane Maria de Brito Souza, a criança Miguel Arruda da Mota Silveira Neto, a sua mãe Maria Emília Guimarães Mota Silveira, bem como tentou matar os demais membros da família Miguel Arruda da Mota Silveira Filho e Marcela Guimarães da Mota Silveira Filha, também da Mota Silveira, com 5 anos de idade, os quais não vieram a óbito por circunstâncias alheias à vontade do agente. Materialidade comprovada mediante certidões de óbito, laudos de perícias tanatoscópicas, bem como laudos periciais traumatológicos. O acusado foi preso em flagrante com conversão em prisão preventiva. A denúncia foi recebida em 12 de dezembro de 2017. As vítimas habilitaram advogados. Audiências de instrução cujas mídias estão acostadas aos autos. Fim da fase da colheita da prova, foi proferida a decisão de pronúncia em 26 de 7 de 2018, admitindo a acusação nos termos em que formulado na denúncia e determinando-se, por conseguinte, julgamento perante o Tribunal do Júri que ocorreu na data de hoje. Registre que a decisão de pronúncia foi atacada pela via do recurso em sentido distrito, apresentado pela defesa, que obteve improvimento pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco. Assim, na data de hoje, veio para julgamento João Vitor Ribeiro Leal, quando em plenário a representante do Ministério Público, juntamente com a assistência, requereu a condenação do réu nos exatos termos da pronúncia. A defesa do acusado requereu como tese principal o reconhecimento da culpa ante a inexistência do dolo eventual e, alternativamente, ainda a aplicação da causa especial de diminuição de pena à semi-imputabilidade, bem como a constante do artigo 45 da Lei de Entorpecentes. Houve instrução plenária, tomando-se as declarações da vítima sobrevivente, Miguel Arruda da Mota Silveira Filho, oitiva de 4 testemunhas comuns aos 2 réus, 2 testemunhas também arroladas pela defesa em momento processual oportuno, além de 2 testemunhas trazidas pela defesa em momento posterior à fase do artigo 422 do Código de Processo Penal, porém, por óbvio, com a aceitação da parte autora. O acusado foi ouvido em plenário e, exercitando o direito ao silêncio, seletivamente elegeu responder às perguntas desta magistrada, bem assim da sua defesa técnica. No decorrer desta sessão, foram observadas as formalidades legais, os quesitos foram lidos em plenário e não receberam qualquer impugnação das partes. Hoje, submetida a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri da Comarca do Recife, as senhoras juradas e os senhores jurados decidiram por acolher a tese ministerial e condenar João Vitor Ribeiro Leal nos termos da pronúncia. Ante o exposto, com fundamento no artigo 492, inciso 1 do Código de Processo Penal, em obediência à decisão soberana do Egrégio Conselho de Sentença, declara a sociedade recifense que João Vitor Ribeiro Leal foi condenado pela prática do homicídio duplamente qualificado por 3 vezes, nos moldes do artigo 121, parágrafo 2º, incisos 3 e 4, combinado com o 18.1, parte final, cujas vítimas foram Maria Emília Guimarães da Mota Silveira, Rosiane Maria de Brito Souza, Miguel Arruda da Mota Silveira Neto, além das tentativas que vitimaram Miguel Arruda da Mota Silveira Filho, Marcela Guimarães da Mota Silveira. Ressalto de imediato que o momento é de fixação da pena, de desenho, de formatação da decisão soberana do Egrégio Conselho de Sentença apenas. Isto é, por força do princípio constitucional, a competência para análise do fato e decisão pela responsabilidade penal do acusado ou a sua inocência é do Conselho de Sentença. Não é pertinente tecer qualquer consideração doutrinária
no que diz respeito à caracterização de dolo eventual ou culpa consciente, ainda que o fato, porventura, desperte a controvérsia ou qualquer outro aspecto relativo a fatores estranhos à fixação da pena. Dessa forma, levando em consideração o contido no artigo 59 e artigo 68 do Código Penal, passo a dosagem das penas aplicáveis ao condenado. Em relação à vítima Maria Emília Guimarães da Mota Silveira, o Conselho de Sentença, na data de hoje, reconheceu a ocorrência de duas qualificadoras: perigo comum, recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Em face disto, aproveito-me de uma delas para proceder ao enquadramento na forma qualificada de homicídio, para o que me vale da qualificadora do perigo comum, enquanto que a outra, como circunstância agravante, consoante jurisprudência dominante, esta a ser valorada na segunda fase da dosimetria. Pois bem, na primeira fase da dosimetria da pena privativa de liberdade, quanto às circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, e que devem ser consideradas quando da fixação da pena base, tenho que, da análise destes autos, a prova então colhida, encontro algumas circunstâncias judiciais que devem ser consideradas em desfavor do condenado. O princípio da segurança jurídica determina que busquemos máxima objetividade, especialmente na fixação da pena. Para tanto, valemos-nos dos entendimentos doutrinários que não podem ser esquecidos ou mesmo desconsiderados. A doutrina é fundamento e aplicação prática do direito. Bem assim, em nome da segurança jurídica, deve o magistrado atentar, sobretudo, para a leitura que os tribunais superiores emprestam à legislação. Atenta aos ditames doutrinários e jurisprudenciais, portanto, tenho que se deva fixar a pena base à razão de 1/6, quantitativo apurado pela quantidade de circunstâncias judiciais efetivamente passíveis de valoração pelo juiz sentenciante. Conforme o princípio constitucional da presunção de inocência, a saber, culpabilidade, conduta social, personalidade, motivo, circunstâncias e consequências do crime, além do comportamento da vítima. Passo a valorar inicialmente a culpabilidade. Neste particular, é sabido que é o maior ou menor juízo de reprovabilidade do fato. No caso presente, a culpabilidade do acusado foi extrema, considerando-se a condição de motorista habilitado causou a morte de 3 pessoas, lesionando gravemente 2 outras. O fato causou profunda comoção social, reconhecida pela enorme repercussão, traduzida pelos meios de comunicação espalhados por todo o país. Ainda que já passados mais de 4 anos, ainda ecoa negativamente em todos os lugares, transcendendo, inclusive, os limites da nossa cidade do Recife. Pela culpabilidade, portanto, aumenta a pena base de 1/6, fixando-a em 14 anos. Seguindo com a dosimetria da pena, com a análise das circunstâncias judiciais, aprecio em seguida a conduta social do acusado, para também reconhecê-la desfavorável. O acusado demonstrou e ficou evidenciado nestes autos ser habitual na condição inadvertida de veículo automotor, violando as normas de trânsito conforme documentação constante dos autos. Por esta circunstância legal, majoro de mais 1/6, fixando agora em 16 anos. Ainda quanto às circunstâncias e consequências do crime, o excesso de velocidade, a ultrapassagem de semáforos, a ingestão de bebida alcoólica, as consequências desastrosas, o fim de uma vida jovem, servidora pública, mãe de 2 filhos e esposa. Deixou ainda a vítima, Maria Emília, com sua prematura morte, um marido jovem viúvo, a suportar a dor da sua perda irreparável. Pelas circunstâncias e consequências do crime, aumenta, portanto, a pena de mais 1/6, fixando a pena base em 18 anos de reclusão. Finalizo a primeira fase da dosimetria em 18 anos de reclusão. Na segunda fase da aplicação da pena, vislumbra a ocorrência da agravante do recurso que possibilitou a defesa da vítima, a qual tomo como agravante, pelo motivo acima declarado, eis que foram reconhecidas 2 qualificadoras. Consoante jurisprudência, em razão desta, acresce também de 1/6 a pena base, fixando ainda provisoriamente em 21 anos de reclusão. Ainda na segunda fase, reconheça a confissão espontânea e, em razão desta, considerando preponderante, reduz a pena de 1/5, fixando em 16 anos, 9 meses e 18 dias. Para este fato, a pena em concreto, 16 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão. O mesmo patamar de pena foi fixado também em relação à vítima Rosiane Maria de Brito Souza. Em relação à vítima Miguel Arruda da Mota Silveira Neto, as circunstâncias judiciais foram valoradas de igual forma e ainda no tocante à pena fixada em face da vítima Miguel Arruda da Mota Silveira, reconheci o fato do crime haver sido cometido contra a criança, incidindo a agravante constante do artigo 61(2)H do Código Penal. Para esta, acresce de 1/6 a pena provisória, para fixá-la em 24 anos, 6 meses de reclusão.
Ainda na segunda fase, também reconheço a confissão espontânea, para o que reduzo a pena, fixando provisoriamente em 19 anos, 7 meses e 5 dias de reclusão. Em relação à vítima, Marcela Guimarães da Mota Silveira, a pena também com as mesmas circunstâncias, acrescida da circunstância especial da tentativa prevista no artigo 14.2, chegou-se a um patamar de 16 anos e 4 meses de reclusão. Também igual patamar foi fixado em relação à vítima Miguel Arruda da Mota Silveira. Por fim, do concurso formal em relação aos homicídios. Reconheço que as condutas capituladas no artigo 121 do Código Penal e que vitimaram Maria Emília Guimarães da Mota Silveira, Rosiane Maria de Brito Souza, Miguel Arruda da Mota Silveira Neto, Miguel Arruda da Mota Silveira Filho e Marcela Guimarães da Mota Silveira, operou-se na forma capitulada no artigo 70 do Código Penal, concurso formal na primeira figura, isto é, concurso formal próprio. Por esta razão, aplico o disposto no suprarreferido artigo a fim de aplicar a pena mais grave, ou seja, a aplicada em face da vítima Miguel Arruda da Mota Silveira Neto, 19 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão. Aproveitando-me desta e considerando-se o número de vítimas, majoro do máximo, isto é, metade, fixando aí então a pena, em definitivo, ao João Vitor Oliveira Leal, em 29 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão. Fixo o regime inicial fechado nos termos do artigo 33, parágrafo 2º alineado do Código Penal. Deste proceder à detração da pena, haja vista que tal não importará em regime inicial diverso do que é aplicado. Disposições finais. Condeno o acusado ao pagamento das custas processuais. Não há fixação a título de reparação de dano, porquanto não foi objeto de contraditório. Mantenho a pena privativa de liberdade, mantenho a prisão ainda preventiva, por assim entender que subsistirem os seus motivos ensejadores, principalmente porque agora pesa sobre o acusado, neste momento, sentença penal condenatória, a despeito da presunção constitucional de inocência. Havendo recurso de qualquer das partes, expressa de logo carta de guia de recolhimento provisório. Com o trânsito julgado desta sentença, determina a Secretaria que expressa a guia de recolhimento definitivo, providenciando-se o preenchimento do boletim individual do condenado, bem como sua remessa ao Instituto de Identificação Tavares Buril, procedendo mais conforme seu regimento. Como consequência da condenação, nos termos do artigo 92, inciso 3 do Código Penal, decreto a inabilitação definitiva para dirigir veículo, como consequente cancelamento da CNH do condenado. Oficial Detran deste Estado, neste sentido. Ainda suspendo por esta sentença o gozo dos direitos políticos do condenado pelo período de cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 15, inciso 3 da Constituição Federal. Oficial TRE deste Estado para cumprimento desta decisão. Publicada em esta sentença em plenário, intime-se com remessa necessária a representante do Ministério Público, ficando o condenado, advogados e assistentes de acusação de logo intimados. Notifique-se a vítima sobrevivente. Sala das Sessões do Primeiro Tribunal do Júri da Comarca do Recife, Juiz José Lopes Oliveira, ao 17º dia do mês de março do ano de 2022. Claro, encerrada a sessão do Tribunal do Júri.